Então, eu já quero convidar aqui os debatedores, quero para compor a mesa, quero aqui convidar o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, presidente do Ministério de Vila Nova, né? E juntamente com a sua esposa, a pastora Simone, para compor aqui a mesa de debate. Quero já estar convidando o pastor Elias, superintendente da família e um dos vices-pastores aí do Ministério de Vila Nova. Quero justificar aqui a ausência da pastora Wilza por motivo de saúde. Era para ela estar aqui compondo a mesa, mas por motivo de saúde ela não passa bem e ela não pôde vir. Vamos estar orando por ela para que Deus possa estar dando saúde, que ela possa estar recuperando aí a sua saúde. Quero convidar aqui pastor Carlos César, teólogo, professor do nosso seminário e editor aí da nossa revista MVN. E quero convidar aqui também para estar compondo a mesa pastor Frank, psicólogo, pastor, vice-presidente do Ministério de Vila Nova, e como psicólogo vai estar trazendo o lado aí da família, né? Glória a Deus. Muito bem. Então são esses. A igreja quer dar um forte salva de palmas em louvor a Deus pela vida dos pastores que vão estar aí, né? Respondendo aí a sua pergunta, seu questionamento. Então a primeira pergunta olha só, interessante essa pergunta, né? O que fazer para lidar com a falta de iniciativa do marido como líder na família? Olha só, o que fazer para lidar com a falta de iniciativa, eu acho, no que diz respeito ao sacerdócio, à liderança espiritual, né, de um líder na família? Charles, eu acho interessante que no Homem ao Máximo tem uma frase do pastor Edwin Cole que diz assim: ser do sexo masculino é questão de nascimento, e ser homem é questão de decisão, não é? E hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Eu acho interessante quando Jesus chegou no templo e ele viu, esses sacerdotes estão vendendo pombinhos, vendendo cordeiro, eu tenho que tomar aqui, como na minha posição, eu tenho que pegar aí. Então, tem hora que a gente tem que ser afetuoso, como diz lá, mais enérgico. E o homem tem que saber muito bem a sua posição dentro do lar, né? Posição de sacerdote, né? Posição de verificar a qualidade, né? E o grau de intensidade espiritual da igreja, do lar, é do marido. Ele é o sacerdote, né? É ele que ele tem que ter, ele não pode ser um termômetro. O homem não é um termômetro. O termômetro apenas mede temperatura. Ele tem que ser um termostato. Ele tem que ser responsável em mudar a temperatura do lar, temperatura espiritual, não é? Verificar. E isso é posição de homem. E aí eu aprendi uma coisa na minha vida aí como profissional: espaços vazios são tomados. Se o homem não toma o seu espaço, a mulher vai tomar, né? E aí, pastor Elias, mas não estaria anulando a ação do homem, o sacerdote, quando a mulher toma esse espaço, não estaria anulando o sacerdócio de uma forma direta ou indireta? Eu vejo o seguinte: o pecado de avançar demais é o mesmo pecado de omitir. Ele está pecando por omissão, na minha opinião. Muito bem. Pastora Simone. Dentro dessa pergunta, a gente ontem falou sobre isso um pouquinho. O que eu vejo assim na prática que acontece é porque às vezes o esposo tem algumas dificuldades e as mulheres, ao invés de colocar toda a responsabilidade em cima deles, não na cobrança, mas dizendo que eles são capazes, que eles são sacerdotes, que elas confiam na liderança, na administração desse homem,
elas fazem ao contrário, né? Elas tomam à frente o papel que não é delas, começam a querer administrar, começam a querer ser sacerdote da casa, porque diz que o marido não se levanta, e às vezes até fala isso para o marido, diminuindo esse marido. Então esse marido que já tem essa dificuldade, com mais crítica, ao invés dele reagir, ele vai parar mais. Aí o que acontece? Que ela toma o papel, né, o lugar do sacerdote no lar, só que é uma carga pesada que não foi dada para nós mulheres. Nós fomos dadas a carga de ser auxiliadoras. Então nós, como mulher, nós queremos ser cuidadas, nós temos o nosso lado frágil, e às vezes ela pega o papel do homem, sobrecarrega, aí quando ela percebe que ela não foi criada para isso, e que está pesado, que está difícil, aí é o momento que o marido já, às vezes, posicionou, né, como, vamos dizer assim, um parado, um que não vai. Ele já pegou todas essas palavras negativas, né, para ele, e assumiu então isso. E aí é que é o perigo. Então eu acho assim que todas as mulheres que estão aqui, a palavra do Senhor é bem clara e define muito bem qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem. E eu disse ainda sobre o sacerdócio, né, na vida espiritual, as coisas espirituais, né, da mesma forma, muitas mulheres, por ser mais emotivas, ser mais emocional, às vezes busca mais, ora mais, elas então passam, às vezes, a passar isso para o marido, dizendo que elas são mais espirituais, que elas são mais santas, que o marido não é espiritual, tomando também o papel de sacerdote, sendo que o sacerdócio é do marido. Você tem que estar ao contrário, falando que a autoridade espiritual do lar está com ele, né? E deixando isso bem claro, não falando o tempo todo, mas com as suas atitudes, né? E isso é importante, vai estimular então esse homem a pegar essa responsabilidade e realmente ser um sacerdote. E ainda disse, um pouquinho, já estou terminando, é o seguinte, é que a mulher, por exemplo, se o marido não é crente, só ela é crente, ela vai ter o papel de sacerdote, mas espiritual, em oração, em busca, né? Porque o marido não tem o conhecimento da palavra, mas a partir do momento que ele tem, ele é o sacerdote da casa, espiritualmente falando. Então, tem uma pergunta agora direcionada ao papel da mulher. Falou do papel do homem, como líder espiritual, como sacerdote da sua casa. Agora, o papel da mulher. O que quer dizer a mulher seja submissa ao seu marido? O que quer dizer isso? A paz do Senhor para os irmãos. Muito bem, eu gostaria só de dar um adendo na questão anterior, porque a ausência da figura paterna hoje, ela é relatada em diversos estudos como um dos viés, uma das vertentes, dos caminhos, onde se constitui o comportamento homoafetivo. Homoafetivo. A mulher que se chama na psicologia de o falo, o poder, o macho está com ela, a figura feminina da menina ou do rapaz, observando essa mãe que é mais macho, vou dizer, no senso comum, no linguajar comum, e isso pode acarretar consequências seríssimas no comportamento masculino ou feminino dos filhos. A ausência do pai é perigoso por demais. Talvez a mulher que tenha esse temperamento exacerbado, exagerado, é só puxar o freio de mão, deixar o esposo fazer, né? Deixa um dia, 2 dias, 3 dias, mais cedo ou mais tarde ele vai trocar a lâmpada, ele vai apagar a luz, ele vai fazer a oração, né? É só não fazer, é só não fazer. Tonique Tinoco dizia assim: em terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Terreiro, casa, tem que ter galo, tem que ter sacerdote. E isto tem que ser ensinado. Eu penso que a submissão, pastor Charles, é algo prazeroso. Não pode ser dentro de uma conotação autoritária, má, não é? A submissão, a própria palavra ou o significado desta palavra já traz um sentido próprio para ela. Submissão, estar debaixo de uma missão. Deus estabeleceu o homem como cabeça, como líder, mas não é porque ele é líder, que ele é cabeça, que ele vai ser um Hitler, que ele vai ser um tirano, um ditador. Pelo contrário, é só para que haja ordem, é só para que haja uma organização. Agora, estar debaixo dessa submissão precisa ser prazeroso.
E esta submissão, há uma associação a ela. É a mesma submissão que a igreja está para Jesus. É a mesma submissão. Jesus não açoita, Jesus não agride, Jesus não violenta a sua igreja. Pelo contrário, ele continua sendo cabeça, mas este cabeça é com amor, essa direção é com orientação, é com paciência e é com respeito. Portanto, a submissão da mulher tem que ser entendida com prazer. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. No Ateliê Jaqueline Fortuna, você encontra vestidos de alta costura. Trabalhamos com elegância pensando em você. Fazemos vestidos sob encomenda. Vestidos de várias cores e modelos. Qualidade e bom gosto você encontra aqui, no Ateliê Jaqueline Fortuna. Faça-nos uma visita. Rua 226, número 227, setor Vila Nova. Fone 62 3609 9806. Estamos aqui na Mail Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento e consignação é com a Mail Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Mail Multimarcas oferece para você grandes ofertas. Acesse nosso site, mailmultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Mail Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mail Multimarcas, a garantia melhor negócio. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Agora nós vamos falar sobre o papel dos filhos, né? Dos filhos. E uma pergunta muito interessante aqui, diz da seguinte forma: o que quer dizer honrar pai e mãe biblicamente, verdadeiramente? É a mesma coisa que simplesmente obedecer? A honra está ligada à obediência dentro do entendimento bíblico? Meus irmãos, a paz do Senhor. A Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe para que te vás bens e prolongue seus dias na terra. E a gente tem visto que hoje muitos filhos às vezes não têm honrado seus pais, respeitado, trazer eles com honra. E na verdade nossos pais, e a gente vê desde criança, a gente vê a diferença de uma família, dos filhos que honram seus pais e a diferença daqueles que não honram. Você pode fazer uma comparação de alguns filhos. E a gente vê que muitos filhos, às vezes, essa honra, na verdade, ela está também em obediência. Essa honra, obedecer, é reconhecer seu pai, sua mãe. E nós vemos que muitos filhos não reconhecem o seu pai, e às vezes agride, às vezes desrespeitando, às vezes desobedecendo, porque na verdade nós, principalmente quando somos adolescentes, que achamos que nós somos os donos da razão, aí somos jovens, achamos que nós conhecemos tudo, e às vezes nós nos damos muito mal, porque o pai e a mãe, eles querem o bem dos seus filhos, e a gente vê que muitos filhos, na verdade, não obedecem, não reconhecem e não respeitam
seus pais. É lógico que a gente vê que muitos pais, que às vezes não são crentes, estão fora do conceito bíblico, né? Seu pai manda você fazer algo que não está dentro da palavra de Deus, aí sim a Bíblia diz, né, para nós primeiro obedecer a Deus antes aos homens. Então a gente entende que quando estamos debaixo da bênção de Deus, se o nosso pai está dando uma advertência ou falando algo, nós devemos obedecer quando estivermos dentro da palavra de Deus. É simples. Seu pai, você é crente, seu pai fala assim, não, você vai beber hoje, né? Aí você fala assim, mas honrar precisa obedecer? Não, porque aí está fora do contexto bíblico. Aí você tem que obedecer primeiro a Deus, depois ao pai. Então, na verdade, são algumas coisas que a gente pensa que o pai, ele fala e você tem que acatar tudo. Não, tudo que tiver dentro da palavra de Deus, né? Obedecer, honrar e reconhecer eles. Muito bem. Pastor Josué, dentro dessa linha aí, tem uma pergunta aqui. Como os pais devem lidar com os filhos jovens que só pensam em ir às baladas, festas, shows do mundo? Qual deve ser a atitude dos pais nesse sentido? Olha, pastor Frank trabalha com muitos jovens, né? Jovens e adolescentes. Na verdade, o filho, você tem poder sobre ele até uma certa idade, né? Você tem poder sobre ele até uma certa idade. E às vezes nós vemos também muitos pais, que às vezes um filho de 14, 13 anos fala, pai, estou indo ali. E o pai, às vezes fala, não, meu filho, e deixa o menino ir, né? Porque às vezes não tem domínio sobre ele. Eu vejo que muitos pais, quando ele tem esse papel mesmo, do pai mesmo, quando ele fala algo, seu filho respeita, né? Quantas vezes, eu já disse até uma vez aqui do meu filho, ele tinha 16 anos, e ele queria ir numa festa de pessoas que não eram crentes lá do colégio dele, e eu disse, não vai, né? Ele ficou triste, ficou com a cara feia, mas não deixei ir, né? E ele me atendeu, me ouviu, né? Me obedeceu, né? E foi uma bênção. Depois nunca mais ele quis ir. E às vezes nós, quando temos domínio, às vezes ficamos com dó, né? Ficamos com dó do nosso filho, não vai. E às vezes vai uma vez, aí depois você perde o controle. Na verdade, o que a gente tem que demonstrar? É mostrar para ele o caminho, né? Ir numa balada, ir em algumas festas, não é bom para o menino, porque às vezes ali acontece alguma coisa, e mostrar para ele que ali não é lugar de crente, não é lugar onde aquele lugar não é lugar do servo de Deus. Então, eu acho que essa questão aí é daquele pai que tem liberdade com o filho, conversar, né? E às vezes perdeu o controle, não tem mais domínio, aí, meu irmão, é aconselhar e orar, pedir a Deus para guardar. Não adianta, às vezes vejo muitos pais que entram para o lado da violência, isso não resolve, isso realmente traz a revolta e não vai resolver nada. Pastor Frank. Pastor Charles, parece que a gente só entende o que é ser pai quando somos pais, né? Parece que quando nós nos tornamos pais, nós entendemos. Às vezes os pais de crianças com 6, 8 anos não compreendem quem são pais de adolescentes, né? É um novo significado para ser pai de adolescente, pai de jovens. Hoje há um confronto de gerações. Há muitos pais que nos procuram, mas muitos pais que nos procuram frustrados porque os seus filhos não têm se comportado como eles, não têm andado como eles. E nós percebemos que em muitas das vezes é uma falta de uma compreensão também dos pais que de fato os filhos provavelmente não serão como os pais, É triste saber isso, mas é fato, mas não quer dizer que eles não serão homens honestos, homens íntegros, homens de Deus. Os nossos filhos podem não terem passado pelo caminho que nós passamos. Alguns pais dizem assim, mas eu aprendi assim,
então meu filho tem que aprender assim. Mas quando eu era adolescente, o meu pai fazia assim. Mas aquela época era uma outra época. O pastor foi brilhante na sua fala, que não adianta um comportamento ditatorial dentro de casa. Não é desta forma que se vai ensinar um filho de 18 anos de idade. O não faz parte da constituição do ser humano. Agora, o pai começar a falar não para o filho com 13, com 14, com 15, eu acho muito difícil ele aceitar esse não. O não faz parte da frustração, e nós só nos constituímos a partir da frustração. Fala sim para uma criança de 2 anos, continue falando sim para uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, ele vai ser um narciso, ele vai ser uma criança que só enxerga ele mesmo. O não é que faz ele enxergar o próximo, que existe uma regra. Agora, isso tem que ser uma sistemática na vida, na relação entre pais e filhos, não é? Tem que ser falado não, tem que explicar o porquê, e eu penso como o pastor Josué, chega um momento que vai valer aquilo que nós ensinamos. 18, 19, 20 anos, não adianta tirar cinto, pegar vara, pegar sandália, dar porrete na cabeça, não vai adiantar. O que vai adiantar é esse período que nós tivemos de muito ensino. Se ensinamos, eu penso que vai valer para a vida inteira desse filho. É interessante, só mais uma falinha sobre isso, é que às vezes os pais não percebem que o pai está falando uma coisa e a mãe outra. E isso é muito importante, porque a criança nessa idade, ela pensa assim, se meu pai tem um conceito, minha mãe tem outro, eu também posso ter outro. Então, os pais falar a mesma linguagem, porque o que a gente percebe é que às vezes o pai fala não, e ele vai na mãe, mãe, tal, e a mãe, né, que é mais carinhosa, mais quer dar um jeitinho, não quer ver o filho chorar, e às vezes fica com medo até dele ficar revoltado, vai até o pai, quer convencer o pai, e essa prática torna comum. Ele sabe aonde está, né, a parte mais frágil para ele ir e conseguir aquilo que ele quer. Então, os pais têm que pensar igual, porque, eu não queria que você agisse assim com o filho, você foi duro, e isso tudo a criança percebe. Então, tem que estar também em comum acordo, né, tanto o pai e a mãe, não, é não, seu pai falou não, eu também acho que é não, você não deve ir, e assim eles estão em acordo. Pastor rapidinho, eu acho que um pouquinho além do não e do sim, é o porquê do não e o porquê do sim. Porque se você disser não e a criança desde pequena não saber o porquê do não saber porque está apanhando, não saber porque não está indo, não saber as circunstâncias e as consequências do não e também do sim, não é? Vai criar filhos sem conhecimento. Eu acho interessante que o Mir Pirmo escrevia assim, que o conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Então, desde pequeno ensinando o menino no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Aí, o pai tem que ter a tranquilidade, como o pastor Josué falou, que o que ele podia dar, ele deu, o que ele podia ensinar, ele ensinou, para o pai não ficar com um filho de 20, 25, 30 anos, se cobrando onde foi que eu errei. Porque chega um momento que o pai tem que ter a tranquilidade que dali para frente é o filho, né, e Deus, né? E o filho ter o pai cumpriu o seu papel, com o seu papel e com seu dever como pai, como sacerdote e como líder da casa. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Sintergráfica, 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Cepego,
Venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Para você que gosta de conforto e profissionalismo, venha para a Barbearia Campos, profissional capacitado há mais de 30 anos. Faça sua barba personalizada, corte o seu cabelo com a tranquilidade de quem entende de verdade de cortes e no Wi-Fi para você não perder um minuto de suas redes sociais. Barbearia Campos, 11ª Avenida, Setor Leste, Vila Nova. Contatos 99115 1416 e 3988 8059. Barbearia Campos. As famílias não viviam melhor antes das redes sociais, né? Nossa geração é uma geração que nós estamos vivendo no auge da internet, das redes sociais, né? Com tanta velocidade, né? Então as famílias não viviam melhores antes. A paz do Senhor a todos. Prazer estar aqui novamente com toda a igreja, o ministério. Amados, essa questão ela tem suscitado bastante debates acadêmicos na igreja, na sociedade, e de fato, realmente, antes do advento chamado internet, e uma vez o desenvolvimento da internet com as mídias sociais agora, que nós temos várias mídias sociais, várias redes de comunicação, e que nós podemos quebrar barreiras, né? E não existe mais fronteiras sociais, econômicas, de modo que o acesso é muito rápido à comunicação, às informações, e não vamos tirar o mérito da internet, a facilidade, a abrangência dela e a contribuição também social, científica, acadêmica, mas tem o outro lado da moeda, e é um grave problema para nós hoje, principalmente pais com infantos juvenis, com adolescentes, com jovens, porque as mídias sociais elas têm aumentado o distanciamento entre os familiares, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos, enfim, de modo que cada um está envolvido na sua rede de amigos, em fazer amigos, em conhecer o mundo, em divulgar seus vídeos, em postar alguma coisa, suas opiniões, suas ideias. Então, a internet ela abriu uma fronteira, né, muito ampla para todas as pessoas. E isso tem trazido um grande enfrentamento entre as famílias e também um distanciamento emocional, social, familiar. Já não há mais aquele momento de sentar junto à mesa e conversar, no café da manhã, almoço, jantar. Já não há mais aquele momento de interação pessoal com os familiares, com os parentes, porque agora, se alguém está na sala, quer falar com alguém que está na cozinha, manda um WhatsApp, manda uma mensagem. E isso tem acontecido mesmo, né? Verdadeiramente, porque algumas pessoas não têm um limite, não sabem limitar o seu tempo, limitar o momento de usar as mídias, as redes sociais. Isso, de fato, tem causado prejuízo, tem causado um esfriamento espiritual, um distanciamento familiar também muito sério, muito grave. E, enquanto os pastores, a pastora Simone também falavam sobre a família, sobre o porquê, sobre o não, nós, de fato, contemplamos isso dentro do lar também, porque há pais que, para ficar um pouquinho livre dos filhos, do seu movimento, seus questionamentos, deixam eles navegar à vontade nas redes, nas mídias sociais, e não há a restrição, o limite, né? Por hoje chega, você já falou, já viu os vídeos, já postou, já tweetou, já falou com o mundo todo, então já basta. Então, algumas famílias não impõem um limite, uma regra, né? Deixam correr frouxo, enquanto alguns
simplesmente se deixam embarcar nesse mundo virtual e saem da realidade, né? E em todos os aspectos nós vemos prejuízo.